Estamos trabalhando agora o nosso próximo estudo em Neemias capítulo 5. Espero que vocês estejam tendo uma boa caminhada aí nos Jacóis. E através do capítulo 5 nós vamos trabalhar a ideia das características de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher de Deus. Neemias apresentou características especiais como líder. E isso marcou a sua própria vida e marcou a vida da nação. A gente viu no capítulo anterior a questão da luta de Neemias contra inimigos externos. E nesse momento, Neemias vai trabalhar enfrentando inimigos internos. Não é mais Sambalate, não é mais a turma que está em volta tentando atrapalhar a construção do muro. Agora, a questão está vindo dentro do próprio povo, de dentro do povo, conflitos internos. E a forma como Neemias trata essa questão mostra características internas próprias suas, que vão mostrar assim, como é importante em épocas de crise a gente ter bons líderes e a gente ser bons líderes para as pessoas que estão à nossa volta. Bom, a primeira coisa que Neemias vai trabalhar é identificar esses grupos em volta dele. Antes de começar a mostrar sua liderança, a gente identifica que o próprio texto vai trabalhar isso quando Neemias mostra 4 grupos que estavam se debatendo ali. Tinha o grupo do pessoal que não tinha terra e por causa disso não tinha como plantar e estava passando fome, literalmente passando fome naquele tempo. E eles clamam para Neemias, que estava ali governando, sendo governador ali naquele momento de crise. Eles clamam para Neemias: olha, nós não temos o que comer, a gente vai ter que vender os nossos filhos como escravos. Tinha aquela turma que tinha terra, mas eles tinham hipotecado, arrendado as suas terras, assim, dado as suas terras em garantia para poder conseguir alimento. E por causa disso, estavam para perder aquilo pouco que eles tinham. O pouquinho de terra que eles tinham para poder plantar, eles estavam para perder por causa disso. Tinha uma outra turma que se queixava dos altos impostos. Eles estavam tendo que penhorar as suas terras para poder pagar os impostos. E às vezes se penhorar, acontecia isso também, as pessoas se penhoravam seus próprios filhos para garantir o pagamento das dívidas. E tinha a turma que recebia isso, os judeus, os próprios judeus, que estavam aproveitando aquela situação para explorar os seus próprios irmãos, os seus próprios conterrâneos, emprestando dinheiro a eles, e aquilo estava causando um problema sério. E Neemias entra, se levanta como um homem de Deus ali para resolver a situação, e a forma como ele faz isso, a gente identifica algumas dessas características que um homem de Deus, uma mulher de Deus deve apresentar em épocas de crise, para a gente poder ver essa crise passando rápido. E nesse momento que nós estamos vivendo, essas características são muito importantes para a gente. Primeira característica que a gente vê na vida de Neemias é que um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, consegue identificar as causas do problema. Aparentemente o problema era econômico, o problema era de finanças na nação, mas ele consegue identificar que por trás do problema financeiro da nação estava, na verdade, um problema de falta de amor, de falta de temor de Deus por parte dos seus compatriotas. Quem ama o Senhor, quem ama o próximo, não pode explorar as pessoas à volta e nem se aproveitar de uma situação para ganhar vantagem. Olha, nós estamos vendo isso nesse tempo. Infelizmente, nós estamos vendo isso nesse tempo. Vimos isso na época lá como é que chama? Questão dos caminhoneiros. Lembram lá? Da greve dos caminhoneiros. Gente subindo preços por causa desse tipo de problema. Gente aproveitando a situação para ganhar dinheiro em cima dos outros, ganhar dinheiro em cima dos vizinhos, ganhar dinheiro em cima até de parente. E isso aí é um problema sério. E ele consegue identificar esse problema, ele percebe que o problema não é só financeiro, o problema estava no coração das pessoas. Uma outra característica, não só identificar o problema, mas se aborrecer com o erro, se aborrecer com o problema, achar que aquilo não pode acontecer. Neemias não escolhe o caminho mais fácil, mais cômodo. Ele sabia e queria ver o que era correto
acontecendo. Ele não fica passivo diante da denúncia, ele não fica assim, não, lava as mãos, fazer de bobo, não. Vou esperar um tempo, quem sabe isso passa, vou ficar quietinho aqui, fingir que não é comigo e que isso vai passar. Não. Ele age, ele entende que precisa agir e ele age. Ele não faz de bobo e ele assume a posição que ele precisava assumir e ele parte para cima para resolver o problema. Então, ele não só identifica a causa do problema, mas ele se indigna com aquele problema. É outra característica de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus. Mas vai mais além. Uma outra característica deste verdadeiro homem, dessa verdadeira mulher de Deus, é que demonstra capacidade de refletir e examinar a situação antes de tomar partido, antes de agir naquilo que precisa agir. Ele não se esbravejou, ele não se precipitou, ele saiu esbravejando, bravo. O verso 7 do capítulo 5 diz assim: depois de ter considerado consigo mesmo, ele chamou os nobres para a ação. Olha, ele gastou um tempo, ele parou, refletiu, analisou, muito provavelmente como homem de Deus, ele orou, buscou o Senhor antes de agir. Isso foi muito importante. Ficar indignado com o pecado é uma qualidade, mas essa indignação precisa ser aliada a outra qualidade e ela deve ir conectada, que é a capacidade de autocontrole, saber o momento de agir, saber como falar, saber quando agir. Isso é muito importante, senão a gente acaba se atrapalhando e atrapalhando a situação, e em vez de ajudar, a gente acaba bagunçando mais ainda. O verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus, demonstra capacidade de refletir e de examinar a situação. E, por fim, a última característica que ele apresenta é que um verdadeiro homem de Deus é capaz de repreender o erro. É capaz de ir, agir e confrontar aquilo que precisa ser confrontado. Mas não só isso, não confronta só o outro, confronta a si mesmo, porque sabe que ele mesmo ou ela mesmo também está passivo desse mesmo erro. Neemias se importava com o povo, a ponto dele não se importar com o cargo que ele tinha ou o seu próprio ganho. Ele não liderava da boca para fora, mas ele liderava com a própria vida. Ele abre mão de receber o quinhão do governador, o pão a mais do governador, os privilégios, a posição que o governador daria a ele, e esses privilégios ele abre mão e assume a sua parcela de sacrifício naquele tempo de crise. Sua autoridade não vinha só do cargo, a sua autoridade vinha do caráter e da sua própria vida. E isso o marca como homem de Deus. E essas características vão nos ajudar muito a enfrentar esse tipo de crise. A gente não fala, a gente não lidera da boca para fora. A gente não age só falando, postando na internet, só dizendo, isso é um absurdo, não. A gente começa da nossa própria vida. E o resultado disso foi que Neemias causou uma transformação em todas as camadas. As pessoas escutaram e a autoridade que Neemias tinha gerou paz, gerou vida, gerou segurança e gerou provisão para todo o povo. Ninguém teve de mais, ninguém teve de menos, todo mundo pôde agir, todo mundo teve pão na mesa, todo mundo teve tranquilidade, porque sabia que agora a nação estava liderada por alguém que era capaz. Então, essas características são características que têm tudo a ver com o nosso tempo, que a gente está enfrentando agora, e são as características que a gente quer que você converse um pouquinho aí, vocês conversem em grupo, debatam um pouquinho, cada um traz um pouquinho aí de colaboração, e nesse ambiente hoje virtual, quem sabe daqui a pouco a gente já está voltando para o real, não? Mas a gente poder discutir e pensar como é que nós precisamos reagir como homens de Deus, como mulheres de Deus, nessa época de crise. Que Jesus abençoe a discussão de vocês, que seja rica e muito produtiva para a gente causar uma transformação nesse tempo. Que Jesus abençoe vocês ricamente. Que a graça do Senhor seja derramada sobre esse grupo nesse momento. Um abração. Jesus abençoe ricamente.